Bom dia, amada igreja, que Deus abençoe. Graça e paz para todos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos na casa de Deus, louvando o nome dEle. Vamos ficar em pé. A gente tem Jesus Cristo é a única esperança. E nosso texto é Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas também eu queria ler com vocês alguns outros textos. Você pudesse buscar os Salmos 146. Salmos 146. E vamos ler uns versículos a partir do versículo 3. Salmos 146, versículo 3. Amém? Vamos ler a palavra no nome do Senhor Jesus e diz assim: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Mas feliz aquele que recebe a ajuda de Deus, do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, e Ele julga a favor dos que são explorados, e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos, e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem, e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Pedimos tua direção, pedimos, Senhor amado, tua presença. Enquanto nós falamos, seja teu Espírito Santo falando à tua igreja, para nós entendermos o chamado que você está nos fazendo no dia de hoje, para anunciar para o mundo que o Senhor é a única esperança. Ficamos nas tuas mãos, em nome de Jesus eu oro e agradeço, amém. Podem se sentar. Então, nessa campanha de missões nacionais, eu não tenho a menor dúvida que Deus preparou essa campanha justamente nesse mês. Eu fiquei muito alegre assim, porque eu sei que o Espírito Santo está dirigindo essa campanha. Quando o pastor Getúlio começou a falar, ele citou o Salmo 2, né? Aí muito importante para o que nós vamos falar no dia de hoje. Aí, posteriormente, a irmã Simone trouxe umas estatísticas que eu também vou trazer aqui, que eu fui investigar, né? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Cada 40 segundos. É um período de tempo muito curto, né? Cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Isso seria em torno de 1 milhão de casos de morte por suicídio no mundo. 1 milhão de pessoas no mundo a cada 40 segundos. É tremendo. No Brasil, 13 mil pessoas por ano morrem por suicídio aqui no Brasil. E em América Latina, esse índice subiu um 17%. Essa pesquisa é feita agora, foi divulgada agora em julho de 2021 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E motivado a isso, com o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, eles estão lançando agora em setembro a campanha Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio.
chamando assim a atenção da população toda e, frente ao contexto que nós estamos vivendo ainda em pandemia, as escolas, em todas as instituições, estão sendo chamadas a sua atenção para poder observar o comportamento das pessoas. Quando foi na pesquisa, ela diz que 98% é por causa de depressão, 98%. Já em 2020, se acreditava que esse ano seria maior o índice. Mas, graças a Deus, diminuiu um pouco, mas na América Latina subiu. O 98% é de depressão e a tendência é aumentar. Antigamente, uma depressão era uma pessoa adulta já. Hoje em dia, jovens entre 14, 18 e 20 anos estão sofrendo de depressão, estão suicidando por causa da depressão. Essa é a primeira causa. A segunda causa é transtorno bipolar. Antigamente a gente não conhecia esse aí de bipolar, mas agora tem um nome, né, que é o transtorno bipolar. E a terceira causa por abuso de substâncias entorpecentes. Aí ele chama a atenção a ver os sinais. Quais são os sinais? E me chamou a atenção a terceira, que eu vou falar de 4, né, que a pesquisa colocou 4 causas importantes, sendo outras, mas essas 4 mais importantes. A primeira, a pessoa fica mais recluso, mais isolado, mais sozinho. A segunda, fala muito sobre assumir. Quando a pessoa já está caminhando no caminho do suicídio, a pessoa fala muito de desaparecer, de que quer ficar se ele já não está mais, né? E a terceira é não ter esperança. A terceira dessas causas. A pessoa já não tem esperança e já não acha sentido de viver. Para quê? Para quê? E a quarta, muda de comportamento repentinamente. Aí eu vi essa terceira, não ter esperança. Então, quando eu vejo esse contexto do que está acontecendo, Deus está chamando nossa atenção. Porque se o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria estão sendo chamados a isso, que não compreendem o contexto espiritual do que está por trás, imagine nós, que temos o Espírito Santo de Deus e que somos a igreja que está chamada a ver além dos olhos naturais. Nós sabemos que tem um sistema todo arquitetado para levar pessoas para a morte. E nós somos chamados, nesse setembro, de anunciar que Jesus é a única esperança. Então, o mundo, com os avanços tecnológicos, o avanço da ciência está indo uma velocidade exponencial. O conhecimento está na palma da mão, mas isso só está, infelizmente, piorando. E enquanto as pessoas acham que têm outras esperanças nos governantes, nos reis, pessoas que propõem constantemente soluções, filósofos, psicólogos, nós, diante dessa situação e diante dessas estatísticas, só podemos ver o contrário, que o mundo está desesperançado. Os reis da terra fracassaram. O contexto da pandemia deixou ver que os governos da terra fracassaram. E isso só faz nós ver que o rei está voltando, que o cenário está se preparando para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto os reis fracassam, os reis já ficou para ver a verdadeira intenção dos sistemas políticos, nós acreditamos que Jesus ainda é rei de reis e senhor de senhores sobre a face da terra. Ele segue ainda sendo soberano sobre todo o que é criado. E isso dá para nós esperança. E nós estamos aqui e somos chamados também a anunciar que Jesus é a única esperança. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. Então, quando eu trago essas citas bíblicas, aí o pastor falou do Salmo 2, que é a profecia do reinado justo do Messias, de Jesus, quando ele apareça, ele vai reinar e governar a terra com vara de ferro, e os governos do mundo fracassando. Isso dá para nós uma esperança de glória, porque Cristo é em nós isso, a esperança de glória. O mundo, amados, ele tem colocado as suas esperanças nos homens.
No salmo que nós acabamos de ler, o salmista chama a atenção dos leitores para que não coloquem sua esperança nos seres humanos. Aí a versão de vocês acha que diz os reis, né, da terra. Mas essa versão aqui diz que não coloque a esperança nos seres humanos, porque o ser humano é pó da terra. O ser humano propõe, tem planos, mas o dia que morrer, ele volta para o pó e tudo acabou. Aí ele diz, não ponha sua esperança, no versículo 3, em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, porque eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Mas ele chama a atenção e diz que é bem-aventurado quem coloca sua confiança no Senhor, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Então, o salmista, ele reconhece, ele entende claramente que Deus é a única esperança da humanidade. Já que a diferença dos governantes, dos reis, das pessoas importantes, Deus sempre cumpre as suas promessas. E isso traz esperança para nós como crentes, de saber que a gente não está acreditando, não está colocando sua confiança num negócio cego. Nossa confiança não é cega, é um Deus que promete e cumpre. Então o entendimento do salmista, ele deixa bem claro, coloque sua confiança no Senhor. No versículo 7, ele diz que o Senhor é a esperança dos que são explorados. O Senhor é a única esperança dos que são explorados. É a única esperança daqueles que têm fome. É a única esperança dos presos. Quando Jesus veio aqui na terra, ele falou assim, esse é o ano da restituição, de colocar os presos. Nós sabemos que não estava falando de presos físicos, né? Senão de presos espirituais. Então o Senhor é a esperança daqueles que são explorados, daqueles que são maltratados, daqueles que estão presos em delitos e pecados. No versículo 8 diz que o Senhor é a esperança dos cegos, que o Senhor é a esperança dos caídos. O Senhor dá vista aos cegos, levanta os caídos, e o Senhor é a esperança dos que o obedecem. No versículo 9 diz que Ele é a esperança dos estrangeiros que moram na nossa terra. Que Ele é a esperança das viúvas e dos órfãos. Porque em Jesus, irmãos, o órfão consegue uma noção de pai. Ele tem um pai agora, em Jesus. A viúva se torna esposa, se torna noiva, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Então a viúva já não é mais viúva, ela vai se casar. Ela é a noiva do Cordeiro. Então já não é mais aquela viúva rejeitada. Já não é aquele mais órfão rejeitado, sozinho. Então ele é a esperança do órfão, ele é a esperança da viúva. No versículo 10 afirma que o Senhor é eternamente rei. Por quê? Constantemente é afirmado o reinado justo do Messias. Porque as pessoas colocam a esperança nos que governam, nas pessoas que propõem soluções. Mas tudo isso vai falhar, tudo isso falhará. Eles já falharam e continuarão falhando, porque somente isso está abrindo o passo para a volta do Messias. Isso passa para que a gente tenha uma esperança, não nesse mundo, não uma esperança limitada ao poder desse mundo, mas sim uma esperança gloriosa, futurista, de um reino que o Senhor vai trazer na sua vinda. E essa deve ser a esperança da igreja. A igreja não deve assentar base nesse mundo. A igreja deve assentar bases no reino espiritual, no reino do porvir, daquilo que o Senhor está preparando para estabelecer seu reino aqui na terra. Então, quando nós olhamos para o mundo, mesmo que o mundo se ache que agora tem conhecimento, que agora tem isso, e tem avanço, e tem o outro, a realidade espiritual é outra. Eles estão sem esperança. E nós somos chamados a entendermos o seguinte, porque não é somente ver que eles não têm esperança, é que a gente tem que fazer alguma coisa para dar esperança para eles. Nós temos que lembrar o seguinte, amados, antigamente, nós também estávamos assim. Vamos lá em Efésios capítulo 2, no versículo 12. Efésios 2, 12, diz que nós, no outro tempo, estávamos sem Cristo, longe da cidadania de Israel, alheios aos pactos da promessa, sozinhos e sem Deus no mundo e sem esperança. Essa era a nossa vida. Nós também estávamos assim, do mesmo jeito.
Mas agora, pela graça de Deus, nossos olhos têm sido abertos. Nós agora temos esperança. Nós não somente vimos um domingo à igreja para nos sentar nos bancos, que agora está bonitinho, confortável, graças a Deus, né? Mas nós não vimos simplesmente para nos sentar aí. Nossa esperança não está nisso aqui. Nossa esperança ela é transcendental, ela é gloriosa, é no futuro. Isso aqui é só um meio para nós fazermos coinonia, comunhão uns com outros, manifestar o amor de Deus. Mas nossa esperança vai além disso, nossa esperança é gloriosa. Os reinos acabarão e o Senhor estabelecerá seu reino. Já o estabeleceu nos corações nossos. Agora Ele vai estabelecer seu reino aqui na terra e colocar as coisas no seu devido ordem. E essa deve ser a esperança da igreja. E a esperança que nós devemos manifestar para as pessoas que estão de lado de fora. Não podemos esquecer, nós estamos na nossa posição. Glória a Deus, temos sido salvados, Deus abriu nossos olhos, o Espírito Santo nos fez entender, mas não podemos esquecer que lá fora tem pessoas que também vivem assim. Você viveu um tempo assim, sem esperança e sem Deus no mundo, mas Ele nos trouxe pela sua graça e sua misericórdia aos pés do Senhor, abriu os olhos do nosso entendimento, nos trasladou do reino das trevas ao reino do seu amado Filho Jesus Cristo, e hoje estamos aqui para a glória e honra do seu nome, servindo Ele. Mas não pode esquecer disso, que antigamente nós estávamos assim também. Agora não, agora a gente tem uma vida com propósito, nós temos um propósito. A gente não vive por viver, não respira por respirar. A gente tem um propósito eterno e glorioso. E é isso que nos faz, de dia em dia, nos levantarmos de manhã, lutar, avançar, renunciar a uma vida de pecado, porque temos uma esperança bem-aventurada, uma esperança gloriosa. Nós estamos esperando o Messias. Amém, irmão? Mas as pessoas lá fora não têm propósito de vida. Não têm propósito de vida. Então, aí, veja o seguinte, as pessoas não entendem a esperança da igreja. Nossa esperança, amados, ela não é cega. A gente não está esperançado em uma coisa que alguém disse uma vez. Não, nossa esperança, ela está fundamentada em fatos, em realidades. Realidades que o mundo não conhece, porque seus olhos não foram abertos à realidade espiritual que você e eu já conhecemos, já vivemos. O mundo não entende a noção de eternidade, o mundo vive para esse presente. Mas você e eu, agora estamos no tempo de Deus, fomos trasladados desse tempo humano aqui, e o Senhor agora trabalha com a gente, com uma noção de tempo baseado na eternidade. A eternidade já começou para você, desde o primeiro dia que o Senhor aceitou você, aí começou uma vida de eternidade. Mas o mundo não vive pensando na eternidade. O mundo só vive pensando o dia hoje, eu tenho que desfrutar da vida hoje, porque amanhã não tem vida. A esperança da igreja já não é assim, porque nossos olhos já veem um mundo por vir. E a Bíblia diz que Abraão não construiu nunca casa fundamentada na terra, porque esperava a grande cidade. Ele tinha uma esperança além daquilo. Então Abraão era riquíssimo, ele tinha como construir uma mansão, ele tinha como construir e fazer grandes coisas. E sabe por que ele não fez? Porque ele tinha uma esperança bem-aventurada e gloriosa. Então nossa fé está fundamentada em uma realidade espiritual que a gente já conseguiu ver. É fato para nós, nós sabemos dessa eternidade. Qual é o fato da nossa fé? Nossa fé, nossa esperança está em Jesus. Um Jesus que veio na terra. Ninguém pode negar que Ele veio. Ninguém pode negar que Ele ressuscitou. Ninguém pode negar isso. Enquanto busca cada dia mais evidências para negar que Jesus veio nessa terra, pisou a terra, dividiu a história em duas partes, um antes e um depois. Enquanto mais tenta negar, mais evidências aparecem de que Jesus realmente existiu. E nossa esperança se baseia na ressurreição desse Jesus. O apóstolo Paulo disse isso, né? Que essa é a base da nossa pregação. Então, a ressurreição foi um ato real. A gente está acreditando numa fé, porque a fé é a religião de vocês ir lá, todo bonitinho para a igreja, os domingos, cantar bonito. Isso faz qualquer um, irmão. Nesses dias estava escutando um diálogo de uns filósofos e uns ateus e cristãos lá da Espanha. Aí um dos apresentadores dizia assim, olha,
Quando você analisa 1 Coríntios, capítulo 15, falando a respeito da ressurreição, eu acho a fé dos cristãos muito fraca. Essa esperança que vocês têm toda a sua vida está baseada na ressurreição de Jesus. Não poderiam vocês, disse ele assim, não poderiam vocês ter outra coisa que fosse fortalecesse vocês, além da ressurreição? Eu acho isso uma fé fraca, dizia ele, né? Pensadores, pessoas ali construindo pensamentos, construindo respostas, tudo bem, é o pensamento dele. Mas é como que se eu me apresentasse aqui e dissesse que eu sou Deus. Você vai acreditar em mim, eu vou morrer? E acabou minha vida, como eu disse aqui. Você confia nos homens, nos reis, e eles morrem. O dia que morrem, se acaba os projetos, se acaba tudo. Jesus prometeu coisas estando em vida, e quando ressuscitou, então aí faz valer as promessas que ele disse. Então eu não posso fundamentar minha fé em outra coisa que não seja um fato real. Então, como a vinda de Jesus, profetizada no Antigo Testamento, foi uma profecia, se cumpriu. Jesus veio, fez tudo o que foi profetizado no Antigo Testamento. Ele cumpriu tudo, fez tudo o que foi dito lá no passado. Cumpriu. A tendência é que tudo o que ele disse, e ressuscitou, claro, não ficou ali. E a tendência é que tudo o que ele disse vai se cumprir. Então, como eu posso fundamentar uma coisa, na minha fé, em outra coisa que não seja a ressurreição de Jesus? Não tem condições. Minha fé deve estar fundamentada em alguém que disse, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou. Aqui diz o salmista, os homens eles falham, mas o Criador do céu e da terra, ele sempre cumpre as suas promessas. Nós acreditamos em ele, porque ele cumpre o que ele disse. Os governantes fazem campanhas políticas e não cumprem, ainda a gente vota neles. E eles não cumprem as promessas. Mas ele diz aqui, não sejam como os governantes, não confiem neles. Eles falam e eles não cumprem, mas nosso Deus, ele cumpre. É aí que está a nossa firmeza. Então não tem condições de eu colocar minha confiança em uma pessoa que morreu, não se levantou. É um mentiroso, ele disse que ia se levantar e não se levantou. Como é que eu posso confiar? Que mais forte pode ser? Então, nossa fé não é cega, ela está baseada em fatos, em um Jesus que pisou a terra aqui. Em Hebreus 10, 23, diz claramente, Hebreus 10, 23, que nossa fé está fundamentada nas promessas de Deus. 10, 23 de Hebreus. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus cumpre suas promessas. E ele falou que ele iria vir aqui na terra estabelecer seu reino. Então, na promessa, minha fé está fundamentada, minha esperança nesta vida está fundamentada em alguém que me prometeu que nunca mais haveria fome, que no reino de Jesus nunca mais teria sede, que no reino de Jesus nunca mais teria tristeza, que no reino de Jesus nunca mais teria pranto, que nunca mais haveria dor nem enfermidades. Ele prometeu isso. Se ele não tivesse ressuscitado, como é que eu posso acreditar que ele iria cumprir tudo isso? Então, minha esperança, quando eu vou nessas comunidades que a gente... nossa equipe e muitas pessoas que Deus mobiliza para levar a palavra de Deus nesses cantos, quando você vê a necessidade e vê uma pessoa com fome, cheia de tristeza, querendo tirar sua vida, dizendo, eu não tenho mais desejo de viver, eu não consigo mais viver, eu já achei pessoas que diziam, eu não consigo perdoar, eu odeio, eu tenho ódio no meu coração, e eu nunca vou ser salvo, eu já tenho o meu lugar preparado no inferno. Pessoas assim se expressar duramente da sua vida, porque não tem mais esperança no mundo. Quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, tu tem que voltar para acabar com essa tristeza, para acabar com essas lágrimas, para acabar com esse pranto do mundo, que o mundo deseja. O mundo necessita, irmãos, da esperança bem-aventurada, de que eles digam, olha, agora eu tenho uma razão para viver, agora eu tenho um motivo para acordar dia a dia. Agora já não é mais aquela oração mecânica, eu tenho um motivo para viver. Eu tenho uma vida abundante, uma vida gloriosa em Deus, que já estou vivendo. Já estou vivendo. Então, quando você vê esse cenário de pandemia, esse cenário de desesperança, esse cenário de as pessoas querendo acabar com sua vida, por quê? Eles veem aí uma solução.
de acabar com seus problemas. Eu me mato e acabo com isso. Quando é que um pecado soluciona o problema de outro pecado? Nunca. Mas é o desespero da pessoa de acabar com essa situação. Então, quando eu vejo essa dor, eu só vejo o futuro. Oh, Jesus, você tem que voltar. Volte, Jesus, volte. Porque só quando Ele voltar, Ele prometeu que não haveria mais sede, que não haveria mais fome, que não haveria mais tristeza, nem mais enfermidade. E isso é o que a gente tem que anunciar pelos todos os cantos, que Jesus é a única esperança da humanidade. É a única esperança, mas não é nem sequer uma opção, é a única esperança. E Jesus, tudo isso Ele prometeu e cumpriu. Ele prometeu o Espírito Santo e cumpriu. Então a esperança, ela nos permite desenvolver uma visão futura. Quem não tem esperança, está morto em vida. Quem não tem esperança, ele não sente sabor nas coisas que ele faz. Porque não tem esperança. Dia a dia eu me levanto a lutar porque eu tenho esperança de que a minha vida vai ser melhor. Dia a dia eu me levanto a tentar renunciar ao pecado, porque eu tenho esperança que eu quero ver Jesus. E a Bíblia diz que quem tem essa esperança se purifica a si mesmo, porque somente verão a Jesus os limpos de coração. Então você se limpa, você tenta renunciar às coisas, porque você tem uma esperança de um dia ver a Jesus cara a cara. Então isso levanta você com ânimo, porque você tem esperança. Você se levanta a trabalhar de dia em dia, porque você tem esperança que a sua condição econômica vai melhorar. E você se levanta, mesmo não querendo, você se levanta, trabalhar todos os dias. Mas quem não tem esperança, tanto faz se acorda ou dorme. Tanto faz se faz ou não faz. Porque não tem esperança, ele vive como um zumbi, ele está morto em vida. Mas nós esperamos, segundo as suas promessas, céus novos e terra nova, onde mora a justiça de Deus. Nós esperamos segundo as promessas. Não esperamos pelo que eu creio. Esperamos pelas promessas dele. Esperamos segundo as promessas. A esperança, amados, ela não tem sido estudada só desde o plano teológico. Ela também tem sido estudada dos planos psicológicos, dos planos, todas as áreas da saúde. Tem estudado a psicologia também, a filosofia. Porque a esperança é um motivador que permite a pessoa melhorar a qualidade de vida. Quando a pessoa está morrendo e diz assim, olha, você toma esse remédio e você vai melhorar, a pessoa faz o quê? Toma um remédio porque ele tem esperança que vai melhorar. E os médicos utilizaram muito em pessoas que são de condição fraca de mente, utilizaram um negócio chamado de placebo. O placebo é uma substância que ela não tem efeito médico nenhum. Ela é colocada como uma forma de acalmar a pessoa. E segundo esses estudos, esse placebo que colocavam é uma solução fisiológica, um soro fisiológico. E a pessoa pensava que estava sendo colocado uma coisa, e já essa atitude de ter esperança já melhorava para receber os tratamentos adequados. Então, por quê? Porque injetaram esperança, porque quando estava colocando o soro fisiológico no paciente, dizia, você vai melhorar, você vai se levantar, você vai ver sua família, você vai recomeçar a sua vida. E essa esperança que o médico injetava nele, nesse estudo, fazia com que ele dizia, é verdade, minha esposa me necessita, meu filho me necessita. E quando sua esperança era injetada, a pessoa melhorava. E não era tratamento nenhum, era simplesmente um placebo. Então a esperança, Deus colocou dentro de nós. Todas as pessoas temos uma porção de esperança, mas os filhos de Deus temos uma esperança maior, que transcende o tempo e a cidade, que é a esperança de uma eternidade gloriosa com o nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. As pessoas não têm esperança, mas nós podemos dizer para o mundo que Cristo Jesus é a única esperança. Diga para todo mundo, diga para seus contatos do telefone, pega e fala para ele, olha, Jesus te ama, Ele é a única esperança. Você vai se surpreender de quantas pessoas vão dizer amém, estava precisando dessa palavra, amém, estava precisando dessa oração.
Impulsionado pelo Espírito de Deus, você pode pegar contato do seu telefone e você falar para eles: Jesus é a única esperança. Quantas pessoas estão hoje, e já temos dito isso aqui outras vezes, em lugares importantes, com condição econômica boa, e necessitando de Jesus, irmão? Esse negócio não tem classe social. A pessoa que se suicida não tem classe social. Não tem isso. Só tem desesperança no coração dele. Só ele tem alguma coisa que não sente desejo de viver. E sente que essa situação, que a vida não tem sal, não tem sabor. Ele pode acabar com isso se matando. Então, quando a gente traz esses índices aqui de suicídio, que não é nós que inventou, são eles que investigaram, que pesquisaram, nós só podemos ver: o mundo precisa de Jesus. Agora, qual é a única esperança? Agora, você não vai dar um placebo, não. Uma substância inerte. Você vai falar de uma esperança gloriosa que você sente. A esperança bem-aventurada da aparição gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para governar esse mundo. Para estabelecer seu reino, para acabar com a fome, para acabar com a dor, com a desesperança, para acabar com tudo isso e estabelecer seu reino no coração das pessoas através do conhecimento da palavra. A Bíblia diz que o conhecimento da glória do Senhor inundará o mundo e todos conhecerão ao Messias Jesus. Todos conhecerão Ele, todos conhecerão a Jesus. E Deus está levantando essa geração. Que Deus queira que você seja parte dessa geração, para que esse setembro, que já não seja mais amarelo, sino que seja o setembro da esperança bem-aventurada da igreja, pregando para o mundo que há esperança, a única esperança no Messias, e que você seja parte dessa esperança, para todas as pessoas que você conhece. Você não precisa ser um pregador, irmão, para falar da mensagem de Deus e compartilhar a fé. Não precisa ser nem muito velho, nem muito jovem, nem muito pregador, nem muito sábio. É só falar dos milagres que Deus fez na tua vida. É só falar com simplicidade. E já não será um setembro amarelo, será o setembro da esperança. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus e vamos a pedir a Deus a capacitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nós poder dizer para o mundo: Jesus é a única esperança. Faça isso hoje, faça isso com seus contatos, manda uma mensagem, diga: Jesus é a única esperança, Jesus é a única esperança. Só isso, que Deus vai prosperar essa palavra nos corações, e você vai ficar surpreso de como Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa. Quantas pessoas agora estão pensando em tirar sua vida? Quantas pessoas estão pensando agora em sair de casa? Quantas pessoas estão pensando agora em tomar uma decisão errada para acabar com um problema? Mas uma palavra oportuna no tempo certo, guiada pelo Espírito Santo, pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença em qualquer âmbito que a pessoa se desenvolve. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença. Oramos agradecendo pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E oramos agradecendo porque o Senhor um dia, também quando nós estávamos sozinhos, sem Deus no mundo, sem esperança, o Senhor nos deu um motivo e uma razão para viver. O Senhor nos trouxe das trevas, nos limpou, nos colocou aqui para servir no seu altar. E hoje em dia nós queremos ser esses proclamadores de que Tu é a única esperança desta humanidade. Esta humanidade necessita saber isso. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar para nós falarmos das Tuas maravilhas, para dizer para eles que somente Tu, não há outra opção, senão Tu é a única esperança da humanidade, Senhor. Eu peço que nos capacite, que nos levante, que nos impulsione, que nos tire da nossa zona de conforto e nos leve a anunciar este evangelho, essa palavra. Senhor, oramos por essas estatísticas, que o Senhor possa intervir, Senhor, no Brasil e no mundo, Senhor, fazendo com que as pessoas conheçam da Tua graça, da Tua misericórdia, fazendo com que as pessoas entendam que existe motivo para viver além dessa vida, que existe uma cidade gloriosa, que existe um futuro promissor, que existe uma vida além dessa vida terrena. Amado Deus, nos capacita para levarmos essas boas novas. Impulsiona Teu povo, impulsiona para levar as boas novas, para entender a situação espiritual, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, que cada pessoa que tem contato com essa situação possa abrir os olhos espirituais e entender que necessita levar a palavra de Deus para essas vidas. Eu Te agradeço e oro em nome de Jesus, deixando Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém.